Oi, Pastor Marcos. Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos. Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Olá a todos, muito bom estar aqui de novo para a gente bater esse papo. Então, Pastor Marcos, nós pegamos a sua pregação lá do dia 24 de agosto, a mão divina na jornada de transformação, sabe? E a ideia é criar um bate-papo aqui, partindo do que o senhor ensinou. Isso aí, uma análise, né? Um mergulho mais fundo nessa jornada incrível de transformação que o pastor descreveu tão bem, aquela guiada pela mão de Deus. Vamos explorar as etapas que ele trouxe: acudir, sacudir, despir. Vestir, instruir e impelir. São 6. Exato. 6 verbos fortes, e tudo baseado naquela ideia central de 2 Timóteo 3,16, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Então, vamos mergulhar nessas etapas e tentar entender como essa mão de Deus atua, né? A mão que acode, a mão que acolhe e a que impulsiona. Bora lá. Ok, vamos começar então, pelo começo. A primeira etapa é acudir. O que seria essa ação divina inicial? O que isso quer dizer? Então, acudir, a palavra já diz, né? É ajudar, socorrer. É tipo o primeiro contato de Deus estendendo a mão para quem está precisando. Talvez perdido, sabe? Como o pastor Marcos tem falado para vocês, é Deus agindo como refúgio, fortaleza, aquele socorro bem presente na angústia, que o Salmo 46:1 fala. Uhum. É aquela sensação de resgate mesmo, né? Me lembra o Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Isso. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É Deus firmando a gente nele, né? Tirando do sufoco. Exatamente. E olha que interessante, não é só Deus agindo direto assim. A comunidade de fé também entra nisso. Gálatas 6:2 fala pra gente levar os fardos uns dos outros, né? Ajudar o próximo. É viver a lei de Cristo. Entendi. Então essa mão que acode pode ter Deus diretamente, mas também pode ser através de alguém da igreja, um amigo. Sim, intervindo ali na nossa fragilidade, no nosso momento de aperto. É a graça agindo. Legal, ok. Fomos acudidos. Aí vem o segundo verbo, sacudir. Esse já soa um pouco mais intenso. O que seria isso? Sacudir é mais forte mesmo. É o agitar, sabe? Aquele choque de realidade. É um momento que a gente, acorda e percebe que precisa mudar. Pode ser o Espírito Santo confrontando a gente com a verdade da nossa situação. Como um despertar forçado, talvez. Lembrei de Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É um chamado bem direto. É um chamado forte, mas que vem do amor, sabe? Tipo a repreensão de um pai que ama e não quer ver o filho se perder, como diz Provérbios 3:12. É Deus chamando para o arrependimento, tirando a gente daquela morte espiritual que Efésios 2:1 menciona, para uma nova realidade. Certo. Então a mão que acode, que ajuda, às vezes também precisa dar essa sacudida para tirar a gente da inércia, né? Faz sentido. Acudir e sacudir como as primeiras ações divinas para nos tirar de onde estamos. E depois desse despertar, a jornada continua. O próximo passo é despir, o que a gente precisa tirar. Boa pergunta. A gente precisa se despir do velho homem, é o que diz lá em Efésios 4:22. Isso quer dizer, abandonar os velhos hábitos, as atitudes antigas, os pensamentos que não batem com a nova vida, tudo aquilo que pertence à nossa natureza antiga e que, no fundo, impede o crescimento. É tipo deixar o passado para trás mesmo. Eu gosto muito daquele verso de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Parece uma coisa bem radical, né? Uma transformação total. É radical. E é um processo ativo, não é automático. Mesmo lá em Ezequiel 18:31, no Antigo Testamento, já tem essa ideia de criar em nós um coração novo, um espírito novo. Claro que isso acontece pela graça de Deus, mas precisa da nossa disposição, da nossa vontade de mudar. Entendi. E aí entra a mão que acorre. É Deus nos segurando com graça, enquanto a gente se livra dessas coisas velhas, que às vezes é difícil, né? Dói um pouco. Mas Ele acolhe, sem julgamento. Que bom saber disso.
A graça continua agindo no processo. Ok, então, depois de despir, vem o vestir. O que a gente veste no lugar dessa roupa velha? A gente veste o novo homem. Efésios 4:24, de novo, diz que esse novo homem é criado segundo Deus em justiça e santidade. É basicamente adotar a nova vida em Cristo. Como o pastor Marcos tem falado para vocês, isso exige vigilância, sobriedade, né? Ficar atento. Falando em vigilância, lembrei daquela imagem da armadura em Tessalonicenses 5, versos 6 a 8. Fala de vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. É tipo se equipar espiritualmente para essa nova vida, né? Perfeito, é exatamente isso. É uma armadura espiritual. Essa nova vida não é só aparência, é profunda. Romanos 6,4 fala sobre andar em novidade de vida. É um compromisso diário que a gente mostra nas ações, nos pensamentos, e tudo isso sustentado por essa mão que acolhe, que nos ajuda a viver essa nova identidade. Certo. Então, fomos acudidos e sacudidos pela mão que acode, depois acolhidos enquanto nos despimos do velho e vestimos o novo. E agora? O quinto verbo é instruir. Por que o conhecimento, a instrução, é tão importante nesse ponto da jornada? A instrução é fundamental para consolidar essa nova vida, sabe, para dar base. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, essa reverência, essa vontade de aprender de Deus, abre a porta para a sabedoria. Sem instrução, a gente pode ficar meio perdido, né? Ou crescer de um jeito superficial. E o legal é que a gente não precisa inventar essa sabedoria, né? Tiago 1,5 nos encoraja a pedir a Deus. Diz que ele dá liberalmente sem ficar cobrando. Tem uma promessa aí. Tem mesmo. E o Salmo 32,8 é ainda mais direto. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus promete nos guiar. Ele nos instrui principalmente pela palavra, com a ajuda do Espírito Santo, né? Mas também pela comunidade, pelas experiências. Esse conhecimento nos capacita a discernir o certo do errado, a resistir ao engano, é a preparação para o próximo passo, para o impulso. Entendi. A instrução nos equipa, nos dá um mapa. E aí chegamos no último verbo. Impelir. Sermos impulsionados. Para onde? O que significa isso? Significa ser movido para frente, motivado para um propósito. Depois de sermos resgatados, despertos, acolhidos na mudança e agora instruídos, a gente está mais pronto para ser enviado, para cumprir o propósito de Deus. É aí que entra a terceira mão, a mão que impulsiona. Ah, então é a hora de colocar tudo em prática no mundo. Tipo, a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, lá em Marcos 16,15, ou fazei discípulos, em Mateus 28,19. Exatamente isso. A missão, né? E não só pregar com palavras, mas viver o amor na prática. Lembra do mandamento de Jesus em João 13,34. Amai-vos uns aos outros. Como o pastor Marcos tem falado para vocês, somos chamados a usar nossos dons também. Isso é parte do ser impelido. Ah, verdade. Os dons. 1 Pedro 4,10 fala sobre administrar aos outros o dom que a gente recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nossa, isso conecta tudo. A gente é transformado para servir, para administrar a graça usando o que Deus nos deu. Perfeitamente. Identificar os dons, cultivar, usar para edificar a igreja, para ajudar quem precisa, para comunicar o evangelho. Tudo isso a ser impelido pela mão de Deus. E tem uma passagem linda no Salmo 73, versos 23 e 24, que junta tudo. Tu me seguras pela minha mão direita, a mão que acolhe. Tu me guias com o teu conselho, a instrução, e depois me receberás na glória. O propósito final, o impulso para frente. Uau, que conexão! A mão que segura, guia e depois impulsiona. A mão que acolhe e a mão que impulsiona trabalhando juntas. Então, resumindo tudo: acudir, sacudir, desper, vestir
instruir e impelir. 6 etapas de uma jornada que é guiada por essa mão que acode, acolhe e impulsiona. Uma visão bem completa. Cobre tudo, né? Desde o resgate lá no começo, passando pela transformação por dentro, até o envio para a missão. E não são passos isolados, tipo, cumprir um, vai por outro. É mais um fluxo, um relacionamento contínuo com Deus, um crescimento. Faz todo sentido. É como uma dança mesmo, né? Entre o que Deus faz e a nossa resposta, a nossa disposição em participar. Exatamente. E pensando nisso tudo, fica até uma reflexão para quem está ouvindo, né? Em qual etapa dessa jornada cada um se vê mais agora? Será que está mais na fase do acudir, precisando desse socorro inicial? Ou do sacudir, precisando acordar para alguma coisa? Ou talvez no meio do processo de despir e vestir, naquela luta boa para mudar, ou já sentindo a necessidade de mais instrução, ou até mesmo sentindo esse impulso para agir. E como a gente pode cooperar mais ativamente com essa mão divina que nos guia, seja qual for a fase? Ou ainda pensando lá em 1 Pedro 4:10 que a gente falou, como podemos ser melhores dispenseiros da multiforme graça de Deus, com os dons que a gente já tem, exatamente onde a gente está nessa jornada agora, como a nossa fase atual influencia o nosso serviço. Excelentes pontos para a gente pensar, para levar para a nossa oração, para a nossa vida. É isso, pastor querido, é isso, queridos gerandinos. Esperamos ter auxiliado um pouquinho com essa nossa conversa. Sim, esperamos que esse bate-papo ajude a aprofundar ainda mais esses ensinamentos tão ricos da pregação, que a gente continue crescendo nessa jornada. Abraços. Abraços a todos, fiquem com Deus.